Senhores, senhoritas, como de costume, bom dia. Aqui é o professor Vicente e hoje trataremos de um assunto chamado transmissão de calor. A primeira coisa que todos vocês devem saber é que quando o calor se transmite de um corpo para o outro ou de uma região para outra de um mesmo corpo, essa transmissão pode ser feita de três maneiras diferentes. Temos a transmissão de calor por condução, por convecção e ainda por radiação. Comecemos falando da transmissão de calor por condução. E pessoal, a melhor maneira de entender esse fenômeno é tomarmos um exemplo do nosso dia a dia. Experiência para realizar hoje em casa. Arranje uma colher metálica. Acenda a chama do fogão. Coloque apenas a ponta da colher no fogo. E não importa o que aconteça, não solte a colher. É óbvio que nós estamos brincando. Vocês sabem perfeitamente que após um certo tempo, toda a colher estará aquecida. Mas por que apesar de eu colocar só a ponta da colher no fogo, o cabo também se aquece? A explicação é simples, pessoal. O calor, a energia térmica, se transmitiu através do material. O calor, a energia térmica, se conduziu através do material. E como que isso ocorreu? Notem no esquema que nós temos aqui. Quando eu coloco uma extremidade do corpo em aquecimento, o calor, a energia térmica, vai sendo transmitida molécula por molécula, partícula por partícula do material, até que todo o corpo esteja aquecido. Então eu vou insistir. A transmissão de calor por condução ocorre no nível microscópico, molécula por molécula, partícula por partícula. Perceberam? Para haver condução de calor, tem que haver partícula. Conclusão: a condução só ocorre em meios materiais. E quando eu digo meios materiais, estamos incluindo aí todos os meios materiais, sejam eles sólidos, líquidos ou gases. Então a condução ocorre em sólidos, em líquidos e em gases. Só não há condução no vácuo. E por quê, pessoal? Porque no vácuo nós não temos partículas. Vácuo é a ausência de matéria. Se não há partícula para transmitir o calor, não há condução. Tudo bem? Agora que nós sabemos esse conceito, vamos falar de uma nova grandeza física, chamada fluxo de calor, e que será simbolizada com a letra grega φ. Então, definiu-se fluxo de calor como uma grandeza que mede a quantidade de calor transmitida através do material num certo intervalo de tempo. Repetindo, o fluxo de calor mede a quantidade de calor que passa pelo corpo num certo intervalo de tempo. Mas existe também uma outra maneira de se definir fluxo de calor. Fluxo de calor pode ser dado por esta expressão, que ficou conhecida na física como lei de Fourier. Vou repetir, esta é a famosa lei de Fourier. Tudo bem? E a lei de Fourier nos mostra que o fluxo de calor depende de 4 grandezas físicas. A primeira grandeza física que nós temos aqui é o chamado coeficiente de condutibilidade térmica do material. Ou seja, a transmissão de calor por condução, o fluxo de calor depende do material. Material que tem alto coeficiente de condutibilidade térmica, ele é um bom condutor. Material que tem baixo coeficiente de condutibilidade térmica é um mau condutor, ou seja, é um bom isolante térmico. Tudo bem?
Além disso, a segunda coisa que influi é a área, é a superfície que será atravessada pelo fluxo de calor, certo? Então nós temos a área, a superfície como um fator importante. Terceira coisa que influi, a diferença de temperaturas entre as superfícies. Então, notem, deste lado, nós temos uma temperatura θ2. Deste outro lado, uma temperatura θ1. Quanto maior a diferença de temperaturas entre as faces do corpo, mais intenso, maior é o fluxo de calor. Tudo bem? E, finalmente, a quarta grandeza que influi é a espessura do corpo. E notem que fluxo e espessura são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando a espessura aumenta, o fluxo diminui. E o contrário é verdade. Quando a espessura diminui, o fluxo aumenta. Tudo bem, pessoal? Esta é a transmissão de calor por condução. Vamos falar agora da transmissão de calor por convecção. E, mais uma vez, a melhor maneira de entender o fenômeno é pegar um exemplo do nosso dia a dia. Então, vamos supor que você tem uma sala, um ambiente que você quer refrigerar usando um condicionador de ar. O famoso aparelho de ar-condicionado. Quando você instala um condicionador de ar num certo ambiente, perceba, parte do aparelho fica dentro do ambiente, parte fica fora do ambiente, para permitir trocas de calor. Quando você liga o condicionador de ar, ele injeta dentro do ambiente uma massa de ar frio. Você já deve ter ouvido falar que o ar frio é mais denso. Entre aspas, o ar frio é mais pesado. E por ser mais denso, o ar frio desce. O ar quente, por sua vez, é menos denso. O ar quente é, entre aspas, mais leve. Por ser menos denso, o ar quente sobe. Notem, eu tenho uma massa de ar frio descendo, uma massa de ar quente subindo. Então, a transmissão de calor por convecção ocorre pelo deslocamento de massas. Detalhe importante, olha o que eu escrevi aqui, é o deslocamento de massas fluidas. Fluidas. Pessoal, a convecção só ocorre em meios materiais fluidos. E quem são os fluidos? Líquidos e gases. Os fluidos são líquidos e gases. Portanto, não há convecção nos sólidos e também não há convecção no vácuo. E por que não pode haver convecção nos sólidos? Porque, pessoal, nos sólidos, as partículas não têm liberdade de movimento. No sólido, as partículas não se deslocam. Insisto, para haver convecção, tem que haver deslocamento de massas fluidas. Você tem que ter as chamadas correntes de convecção. Isso não ocorre nos sólidos. E também não há convecção no vácuo. Por quê? Porque eu insisto, o vácuo é a ausência de matéria. No vácuo, você não tem massa para ser deslocada. Tudo bem? Então agora notem uma diferença fundamental entre a condução e a convecção. Na condução, a energia vai sendo transmitida através do material. A energia vai, as moléculas, as partículas, ficam. Na convecção, não. Na convecção, a transmissão de calor, a transmissão de energia ocorre junto com o deslocamento de matéria. Tudo bem, pessoal? A condução ocorre no nível microscópico, molécula por molécula, partícula por partícula. A convecção ocorre no nível macroscópico, com o deslocamento de massas. Tudo bem? Finalmente, vamos para o terceiro tipo de transmissão de calor, a transmissão por
radiação. E pessoal, a transmissão de calor por radiação, de novo, está no nosso dia a dia. Qual é o grande exemplo que nós temos no nosso dia a dia de transmissão de calor por radiação? O nosso velho e querido amigo Sol. Entre o Sol e a Terra, o que nós temos? O vácuo. Não há condução no vácuo. Não há convecção no vácuo. Então a única maneira do calor do Sol chegar até a Terra é através de ondas eletromagnéticas. Vocês vão aprender mais tarde, comigo mesmo, que as ondas eletromagnéticas não necessitam de meios materiais para se propagar. Então as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Então, insisto mais uma vez, a radiação não necessita de meios materiais para se propagar. E por favor entenda, não necessita significa: se eu tiver meio material, pode se propagar. Se eu não tiver meio material, pode se propagar também. Então, pode ocorrer em meios materiais e pode ocorrer no vácuo. A radiação é a única forma de transmitir calor através do vácuo. E quando nós falamos em radiação, a radiação que é chamada de onda de calor em física é a radiação infravermelha. Claro que outros tipos de radiação podem se transformar em calor ao serem absorvidos pelos corpos, mas a radiação que é chamada de onda de calor é apenas a radiação infravermelha. Outro exemplo que nós temos de transmissão de calor por radiação no nosso dia a dia é o forno de micro-ondas, pessoal. No forno de micro-ondas, nós temos radiações eletromagnéticas, chamadas de micro-ondas, que transmitem o calor. Então, quando você liga um forno de micro-ondas, as micro-ondas penetram no alimento, penetram no corpo e produzem uma agitação das moléculas de água. Quando as moléculas de água se agitam, elas se aquecem e cozinham o alimento. Então, o micro-ondas não frita, o micro-ondas não assa, o micro-ondas cozinha os alimentos em água quente. Tudo bem? Essa é a nossa teoria de hoje. Vamos partir daqui a pouquinho para os nossos exercícios.